Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago essa questão de matemática para vocês, aqui recheada de elementos interessantes, e hoje você pode perceber que vamos trabalhar bastante a potenciação e suas propriedades. Eu convido você a vir junto comigo resolver essa questão, mas se você já souber a resposta, deixe nos comentários antes de assistir e depois venha comigo conferir os seus resultados, tá bom? Temos também, depois de resolver essa questão, as alternativas, que são aqui alguns enigmas contendo algumas operações novas para você tentar fazer a associação do resultado que você encontrou com o valor dessas operações resolvidas, tá bom? Convido você a deixar nos comentários qual das opções é a resposta também. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, tem vídeo novo todos os dias e deixa aquele like aqui para fortalecer o professor, o canal e o meu trabalho, tá bom? Comente de onde você está assistindo o vídeo de hoje, tá? Eu fico muito feliz em saber que o Brasil inteiro tem a chance de receber os meus vídeos e se você me disser, eu vou ficar feliz, tá bom? Agora vamos resolver. Pessoal, é o seguinte, dentro de uma expressão numérica, a gente gosta sempre de começar de forma correta, né? Não vamos errar para não ter problemas. E sempre que a gente tem parênteses em uma questão, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Os parênteses ganham maior prioridade que todos os outros elementos que temos aqui, inclusive essas potências, divisão e essa potência também. Então, a gente vai começar de dentro desses parênteses, que tem essa operação aqui, ó, 16 dividido por 2 à quarta. E aí, como que faz? Eu tenho uma potenciação aqui e tenho uma divisão aqui. Será que eu posso dividir o 16 por 2 e depois elevar a quarta? Ou eu devo fazer primeiro a potenciação? A potência tem maior prioridade do que a divisão. Então, a gente vai começar por aqui, gente, ó. 2 elevado à quarta potência. Quanto é 2 elevado à quarta potência? Você vai montar pela definição a seguinte estrutura. 2 à quarta é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. São 4 fatores 2. O 2 que está na base se repete em uma multiplicação 4 vezes, que é o número que está no expoente. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar 16, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 é exatamente 16. Tendo resolvido essa operação, eu já posso substituir dentro da minha expressão. Esse 16 eu não fiz nada, então ele fica aqui paradinho, dividido pelo resultado da potência que eu acabei de descobrir, que também é 16, elevado à 42ª potência, ou seja, elevado a 42, mais o 2 ao cubo, que eu não mexi, então deixa paradinho, dividido por 2 elevado à primeira potência, deixa ele ali também. Então, vamos continuar dentro dos parênteses para não fazer errado. Aqui, gente, temos uma divisão e acontece uma coisa muito interessante. Eu tenho um número dividido por ele mesmo. E você lembra qual que é a propriedade disso? Sempre que eu divido um número por ele mesmo, e esse número, claro, não seja o zero, o que acontece? Eu vou encontrar o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Então, 16 dividido por 16 é igual a 1. Terminou os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu só mantenho o expoente que estava aqui fora, elevando esse número 1 e mantenho todo o resto, porque a gente não mexeu ainda aqui, tá? Muito bem. Agora, gente, não temos mais parênteses, a gente vai para a próxima etapa. Lembramos do PENDAS? Você lembra do PENDAS? Vou até escrever aqui para vocês, tá? PENDAS ou PEDMAS, né? Ele vai nos fornecer aqui a ordem das operações, né? Multiplicação e divisão, adição e subtração estão juntas, aqui estão os expoentes e aqui está o parênteses. O parênteses a gente já fez, vamos agora para os expoentes. Os expoentes são exatamente essas potências aqui. E a primeira delas é uma muito interessante. Quando você olhou nesse 42, parecia uma coisa impossível, né? Elevar um número a 42, só que depois de resolver os parênteses, olha o que aconteceu. Resultou em 1. E o que a gente sabe sobre uma potência de base 1? A potência de base 1, qualquer que for o seu expoente, eu vou encontrar o próprio valor número 1. Por que isso? Porque lembra que eu falei que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Se eu multiplico 1 por qualquer coisa, não muda nada. Inclusive, se eu multiplicar 1 por 1, continua sendo 1. E se eu fizer isso 42 vezes, também vai manter sendo 1. Então, 1 elevado a 42
é igual a 1. Olha que legal, gente. Mas já posso aproveitar para resolver essas potências também. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, gente, vai ficar igual a 8. E aqui mais uma propriedade. 2 elevado à primeira potência. A gente viu potência com base 1, agora potência com expoente 1. O expoente 1 não vai mudar nada da minha base. 2 elevado à primeira potência é o próprio 2. Sempre isso vai acontecer. Todo número inteiro, eu posso dizer, por exemplo, que o 16 está elevado a 1. Porque o número, quando ele é inteiro, não tem expoente aparecendo, ele tem o expoente 1 ali embutido, beleza? Agora chegou na parte, parece mais tranquila, né? Mas a gente não pode ainda tomar o caminho errado nesse ponto. Por quê? Entre adição e divisão, eu devo fazer primeiro a divisão. Mesmo que a adição esteja à esquerda aqui na ordem da leitura, eu devo começar por aqui, ó. A divisão tem maior prioridade, tá? Então, deve ser resolvida primeiro. 8 dividido por 2 é 4. 1 mais 4. Vou encontrar o meu resultado. 1 mais 4 é igual a 5. Olha que legal, gente. 5 é a minha resposta e está fechado o meu exercício. Expressão numérica resolvida, encontrei o seu valor, agora só falta a gente explorar aqui essas questões, essas novas questões, vamos dizer assim, né? Essas operações que estão nas nossas alternativas para descobrir qual delas vale 5. Será o 5 primordial? Ou a tetração de base 2 expoente 3? Ou 5 termial? Ou logaritmo de 243 na base 3? Se você já sabe, manda para mim nos comentários. Se você for novo também, chegou até aqui, se inscreva no canal, tá? Não perca a chance, tem vídeo novo todos os dias. E deixa aquele like para fortalecer aqui o meu trabalho no YouTube, tá? Rumo aí aos 20k de seguidores, de inscritos, né? Vamos que vamos, um dia a gente chega lá. Agora vamos resolver, gente. Temos aqui o 5 primordial, como eu disse para vocês. E o primordial, ele depende aqui exclusivamente de um conjunto numérico, chamado de números primos. Você já deve conhecer, se você já passou aí pelo ensino fundamental do colégio, você já deve ter visto. Ou viu e esqueceu, ou pode ser também que você nunca tenha visto, não sei aonde você estudou, tá bom? Mas eu vou falar para vocês que os números primos são 2, 3, 5, 7... 11 e assim por diante. São infinitos, eu vou representá-los só até o número 11, já tá bom demais, tá? Mas são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1. Esses números são muito interessantes e vão ser úteis na hora de calcular esse primordial. O primordial de um número, ele seleciona dentro desse conjunto numérico dos números primos todos aqueles números que são menores ou iguais ao 5. Então, eu vou incluir o 5 na minha seleção. Caso eu tenha algum número que caiba nessa definição, eu vou selecionar. Então, vamos ver. O 5 é primo, temos aqui, ó. O 3 é menor. O 2 é menor. Então, eu selecionei 5, 3 e 2. Esses números vão compor aqui para mim a minha multiplicação. 5 vezes 3 vezes 2. Se eu fizer essa continha, olha lá. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Então, o primordial de um número, não, o primordial de 5, perdão, é igual a 30. É um pouquinho maior do que aquilo que a gente esperava, que era 5, né? Então, já temos uma das opções eliminadas. A próxima que a gente deve enfrentar aqui para resolver é essa tetração, tá? Uma tetração, ela é baseada numa potenciação. Assim como a potenciação, ela é definida, né, por meio das multiplicações repetidas. Então, como que vai funcionar essa tetração? Vai ser o seguinte, eu vou construir uma torre de potências envolvendo apenas o número 2. Ou seja, vão ser bases e expoentes, base singular, né, e expoentes no plural, sempre compostos com o número 2. Então, vai ter uma torre de potências. E quantas vezes isso vai acontecer? O expoente está aqui para isso. São 3 vezes. Ou seja, a tetração de base 2 e expoente 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a 2. São 3 elementos se repetindo em uma torre de potências. 3 por causa do expoente, 2 por causa da base, beleza? E agora a gente tem que resolver essa potência, que inclusive ele se encaixa no caso das potências de potências. Já conhece essa propriedade?
quando eu tenho uma potência formada por outra potência. Então, tem uma potência no expoente, tem uma potência na base, certo? E aqui não temos os parênteses. Como isso acontece, eu vou fazer o seguinte, vou resolver apenas o expoente primeiro, de cima para baixo, e depois eu resolvo essa base aqui, certo? Então, vai ficar 2, que é a base, e 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. 2 elevado à quarta. Beleza. Agora é só resolver essa potência. 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, como a gente acabou de resolver aqui em cima, igual a 16. Excelente, né? Mais uma operação resolvida, mais uma que pode ser descartada, né? A gente percebe que não chegamos no número desejado, que era o 5. Mas tá bom, a gente está aprendendo, a gente está explorando esses números, tá bom? A próxima operação é o termial. O termial de um número, gente, funciona da seguinte maneira. Eu vou colocar uma fórmula aqui pra gente. N termial, sendo N um número qualquer, natural, tá bom? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu começo pelo valor que está sendo aplicado, no caso aqui, N, e vou fazer adições com os números que são que vem logo atrás dele, ou seja, o antecessor do N, que é o N menos 1. Depois eu vou adicionar o antecessor do antecessor, que é N menos 2. E assim eu vou fazendo até chegar no menor número natural positivo, que é o 1, certo? Vou adicionando, subtrai 1, adiciona, subtrai 1, adiciona. Se eu fizer isso com o número 5, como que vai ficar? Vamos lá. Eu começo pelo próprio valor, então no caso aqui eu vou colocar o número 5, adicionar o anterior, né, o antecessor a ele, que é 4. Depois o antecessor do 4, que é o 3. E assim eu vou seguindo até chegar no número 1. Chegou no 1, para e põe o igual. Agora a gente tem que resolver essas adições todas, tá? 5 mais 4 é igual a 9. 9 mais 3 é 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1 é igual a 15. Portanto, 5 termial é igual a 15. Que não é a nossa resposta. Ficou 3 vezes maior aí, né? Do que o valor que a gente queria. E aí sobrou pra gente o logaritmo. Se você já sabia resolver logaritmo, você já vai conseguir resolver. Mas caso você não saiba resolver um logaritmo, eu vou te ensinar como fazer isso. O logaritmo nada mais é do que uma busca por um expoente desconhecido. O que seria isso, né? Ele tem aqui o logaritmando, que é o valor que está sendo aplicado, e esse log ele tem uma base, que é esse númerozinho que fica ao lado do g aqui. Esse número é chamado de base do log, que também será a base de um impossível expoente, uma possível potenciação, perdão, que tem um expoente desconhecido. Ou seja, eu vou estar buscando a partir desse enigma aqui, ó. Eu tenho 3 elevado a algum número, que eu não sei qual é até o momento, que o resultado tem que ser exatamente esse logaritmando, que eu vou chamar aqui de 243. Ou seja, existe um número que eu elevo o 3 para dar 243? Provavelmente existe. Será que ele é inteiro, racional, irracional, complexo? Não sei. Como que a gente faz para descobrir? Tem várias maneiras de fazer. Eu posso ir chutando o valor e verificar se é ou não é, ou eu posso fazer uma fatoração, que é a parte que eu mais gosto de fazer, tá? Já utilizo esse método para resolver raízes e agora eu vou utilizar esse método também para resolver logaritmos. Por quê? A forma de decompor o número em fatores primos é muito útil, gente. E a gente consegue ter uma noção melhor de como o número foi construído e como o número se comporta a partir dessa fatoração. E aí a gente consegue descobrir o valor do log. Dividindo pelos primos, eu vou começar dividindo pelo 3, que é o número que consegue dividir o 243. 243 dividido por 3 é igual a 81. Ah, mas como que eu sei disso? Eu faço a conta antes e depois eu verifico aqui com vocês para ir mais rápido. Mas você pode montar a continha e fazer, mas dá para fazer de cabeça, dá para você lembrar com o tempo e você escolhe a forma que você quiser, tá bom? 81 dá para dividir por 3 novamente, que é 27. 27 agora fica mais fácil, porque agora começam os números da tabuada até o 10, né? O 27 está na tabuada do 3, porque 9 vezes 3 é 27, certo? E aí o 3 também, agora fica 3, 3 de novo, 1. O que eu concluo aqui com essa fatoração, com essa decomposição?
que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 243. Ou seja, eu tenho uma potência toda formada por números 3, 5 termos, então 3 elevado à quinta, que o resultado é 243. Vou escrever aqui embaixo para você entender, ó. 3 elevado à quinta potência igual a 243. Mas o logaritmo não é aquela busca pelo expoente desconhecido. Olha o expoente aqui, gente. 5. 3 elevado à quinta potência é 243. Portanto, eu tenho que log de 243 na base 3 é igual a 5. E olha que legal, é exatamente o número que a gente queria. 5 é o valor do log e é o valor da expressão também. Portanto, resposta correta, alternativa letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Eu te vejo numa próxima, fiquem com Deus e até lá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4 mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui primeiramente qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte, sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação. Eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente, numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá? Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36.
E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora a gente convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores 4. É isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente. Temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção, não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante, o fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, e a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5. Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. Eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação. Interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação. Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática, e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2, temos o número 3, depois o 5, o 7, e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais os valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5
vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual a essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora aqui um macete rápido de matemática básica, sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.